A paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Delas. Este é o programa da Alphaville, nossa união feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Igreja que é presidida pelo pastor Sérgio Melchior e na coordenação do departamento da Alphaville, nossa querida irmã Maria Helena Melchior. Eu, Josi Ruth, estou aqui junto com a Jana para apresentar o Mais Delas, né, Jana? Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, Josi, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nesta manhã. E para nós é uma alegria ter você conosco. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative o sininho e seja notificado de todas as novidades. E hoje o programa tá muito bom, né, Josi? Verdade. Hoje nós vamos trabalhar o tema que está sendo ministrado nas nossas congregações aqui de Joinville, do livro Chamadas para Servir. E quem vai ministrar essa palavra de hoje, nossa amiga Thaisa, né? Isso mesmo. Nossa convidada especial é a Thaisa Araújo, com o tema Servindo aos Irmãos na Fé. E aproveita para compartilhar essa programação e alcançar mais vidas para serem edificadas. Fique conosco. Alphaville apresenta programa Mais Delas. Mais Deus. Mais entrega. Mais louvor. Mais amizade. Mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. A paz do Senhor. Hoje estudaremos o capítulo 8 do livro Chamadas para Servir. Esse capítulo foi escrito por Josiane Ruth, a apresentadora do programa Mais Delas. Eu quero começar lendo um versículo para vocês em Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que seria isso, amar uns aos outros e servir em honra aos outros? Nós vemos aqui logo no início do livro, do capítulo deste livro, que fala que no Novo Testamento há 50 citações do termo uns aos outros, servir uns aos outros. E as ocasiões que esse termo são citados, são elas para instruir nas diferentes formas de servir, ao ouvir uma pessoa, ao carregar as suas cargas, ao suportar as dores uns dos outros, ajudar e não pecar, lavar os pés. São essas as ocasiões que é dito uns aos outros. E se nós pararmos para pensar nos nossos dias, muitas pessoas têm esquecido dos uns aos outros por causa do individualismo. Individualismo esse trazido também com a tecnologia, com o avanço da ciência. As pessoas preferem, às vezes, ficar no seu próprio lugarzinho para não se incomodar nem incomodar ninguém. E o que é chamado de reserva pessoal, às vezes é deixado de lado uns aos outros por causa, em nome dessa reserva pessoal. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos conduz na contramão do mundo. Então, nós não podemos nos basear com as teorias ditas pela sociedade, com os comentários que são falados agora nas redes sociais. Nós devemos, sim, ir na contramão do mundo e contrário ao que a sociedade prega e viver o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que devemos amar e tratar com cordialidade uns aos outros. E servir precisa, ele precisa ser espelhado em alguém. E não há figura mais ilustre e mais verdadeira no servir do que o nosso amado Jesus Cristo. Nesse momento, quero falar para vocês sobre este homem maravilhoso que nos ensinou a servir. E eu espero que você fique conosco, atento a esta palavra. Jesus, ele fala no servir de forma voluntária e sacrificial. Quando ele se entrega na cruz do Calvário, por amor a nós, e como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Ele se entregou de forma sacrificial e sem ser obrigado. Deus não obrigou Jesus a fazer o sacrifício. Ele foi voluntário, ele viu a necessidade, ele andou no meio dos homens e ele percebeu que era necessário fazer este sacrifício e entregar-se dessa maneira. E deixou vários exemplos. Durante o período que Jesus passou na terra com os seus discípulos, ele nos deixou o exemplo de servir aos outros de forma voluntária, de forma prazerosa, sem demonstrar um peso, sem demonstrar uma carga, como quem serve seja algo que vai me sobrecarregar e eu não poderia nem fazer, mas eu vou fazer de bonzinho. Jesus não mostra o servir nesse prisma. Ele leva-nos a pensar uma forma diferente de servir,
quem serve não é visto muitas vezes na sociedade por alguém bem-sucedido. É justamente o contrário. Para Jesus, tem honra aquele que serve, e aquele que serve com alegria tem dupla honra, digamos dessa forma. Então, nós estamos vendo que a palavra de Deus traz para nós algo que é contrário ao que o mundo prega, ao que o mundo vive. E nós precisamos, todos os dias, pensar nessas possibilidades. No capítulo 8, tem um título ali, um subtítulo que diz assim, entendendo as diferenças. Como é que eu vou servir entendendo as diferenças? Eu vou servir entendendo as diferenças, entendendo que a minha inclinação, às vezes, vai ser servir a quem vai me trazer um retorno. Eu vou servir a quem é legal comigo. Eu vou servir a quem é bonzinho. Eu vou servir aos meus amigos. É bem verdade que nós servimos com mais facilidade a quem nós temos afinidades. É bem verdade isso. Eu sirvo com alegria o meu marido, o meu filho. Eu sirvo com alegria os amigos mais próximos. Mas a palavra de Deus nos leva mais profundo. Eu não posso servir só a quem vai me trazer um retorno, só a quem é legal comigo. Eu devo servir aos outros. E aos outros, às vezes, não está bem na minha esfera de influência. Dá num raio um pouco mais distante. Mas eu preciso alcançá-lo de alguma forma e servir com excelência como se fosse meu irmão bem próximo, bem íntimo. Porque por ele foi derramado o mesmo sangue na cruz. Aquela pessoa que talvez você não gosta muito, talvez seja ela que Jesus quer trabalhar no seu coração para servir com excelência. E naquele servir, talvez tenha algum choque, porque você não tem afinidade, porque você não vai muito, o temperamento das duas pessoas não bate, mas Jesus nos chama para sermos moldados, até na hora que estamos sendo servidos e que estamos servindo. Nós somos moldados quando somos tocados uns pelos outros. Aí a gente sempre pensa assim, eu sou moldado como um vaso na mão do oleiro. E o oleiro é Jesus, tá? Mas nós estamos todos juntos na mesma olaria. Então, uma hora um vaso vai esbarrar no outro. E dessa forma também encontraremos uma modelagem diferente. E o Senhor nos chama para sermos moldados enquanto estamos servindo. Existem diferenças no chamado. É bem verdade que existem pessoas que foram chamadas para louvar, outras para pregar, outras para ensinar. Eu gosto muito de pensar assim, que no reino de Deus nós não podemos nos segmentar. Eu só vou pregar, eu só vou cantar. Não, eu gosto mais de pregar. Não gosto tanto de cantar, mas se for preciso, eu canto, tá? Se for preciso cantar aqui no Magela, eu canto. Mas não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu sei que tem pessoas mais talentosas, pessoas que têm uma voz excelente, então eu deixo que elas façam. Mas no serviço para Deus, nós não podemos segmentar e dizer assim, eu só faço isso e fulano que vai fazer aquilo. Não. Se for preciso limpar a igreja, eu vou limpar a igreja. Se for preciso limpar os bancos, eu vou limpar os bancos. E nisso a gente vai aprendendo no serviço de uma forma em geral. Servir ao próximo, fazer uma visita. Estávamos agora há pouco num período de visita nas nossas igrejas e nós precisamos entender as necessidades uns dos outros. Na hora que você vai visitar alguém que tem uma carência, você não vai dizer, eu gostaria de sentar numa poltrona. Se a pessoa só tem um banco para oferecer, se a pessoa não tem nenhum banco para oferecer, você faz a visita de pé mesmo. Mas nesse serviço nós somos moldados por Deus, porque nós vamos aprendendo com as diferenças também uns dos outros. E aí a gente falou um pouco de diferença ministerial e diferença social. E às vezes nós somos tentados a pensar que servir em algumas coisas, servir em algo que não é visto, vai nos trazer talvez uma desonra ou um anonimato. Mas se eu for limpar a igreja, ninguém vai saber que sou eu. Bem, se eu estiver de uma touquinha na cabeça, com a vassoura na mão, talvez alguém não saiba que sou eu. Mas na hora que eu falar, na hora que eu sorrir, logo vão saber que sou eu. Porque dá para saber quem é você pela sua forma de se expressar. Então, independente do serviço que você estiver fazendo, se você fizer com amor, vai refletir o mesmo brilho que estiver no púlpito pregando. Vai refletir a mesma alegria de Cristo da forma que você está visitando ou que você está cantando, se você estiver fazendo um serviço que aparentemente está no anonimato, aparentemente ninguém está vendo, não tem visibilidade. Mas nós somos tentados muitas vezes a pensar que aquilo ali não vai nos agregar nada, não vai nos engrandecer. O contrário também é verdade. Há pessoas que acham que na hora que eu estou servindo lá no púlpito, estou servindo no altar, estou fazendo algo de destaque, aí sim eu sou visto. O céu nos contempla em qualquer serviço.
Há pessoas também que pensam que os líderes estão à disposição 24 horas e, por ser líderes, eles devem servir constantemente e nunca serem servidos. É errado essa forma de pensar, porque tanto há uma necessidade humana de servir e ser servido. Nós todos temos necessidade dessa troca. Então, alguém que costuma servir a igreja, às vezes o pastor, a líder do círculo de oração, está sempre servindo. Mas será que alguém para um momento para perguntar se ele está tudo bem, se precisa de ajuda, se precisa de alguma coisa? Vê uma irmã varrendo após uma cantina, vê a irmã arrumando as cadeiras, arrumando as mesas e não se oferece, passa de largo. É uma forma de se esquivar do serviço. Mas se você se oferece e diz assim, posso te ajudar? Quer que eu pegue uma vassoura? Quer que eu varra? Quer que eu te ajude nisso também? Você está sendo visto por aquela irmã, porque quem você vai ajudar, e também com certeza pelos céus. Porque Deus contempla todo o serviço que fazemos voluntariamente. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o altruísmo, tá? Mas existe uma diferença. Quem é que vai se oferecer para servir? Aquele que é mais maduro. Quem se oferece para servir tem maturidade cristã. Entende que não vai perder o seu brilho, a sua postura, a sua pompa em servir com algo talvez mais simples. Não. Aquele que vai servir, ele entendeu o seu lugar na fé, ele entendeu o seu lugar no reino, ele tem consciência que há uma hierarquia celestial, mas há uma hierarquia terrena, e em todas essas duas hierarquias eu tenho o meu espaço, eu tenho o meu local. E por eu estar servindo, eu não estarei abaixo de ninguém. Não, quem está servindo geralmente está em honra diante de Deus. É alguém que já está sendo honrado por Deus pelo serviço que está desempenhando e com certeza pela recompensa que virá. Embora que quem serve de coração não fica pensando na recompensa. Mas o imaturo, aquele que ainda não tem maturidade cristã, aquele que não cresceu na graça e no conhecimento, ele se esquiva do serviço. Se estiver precisando de alguém, chama outro. Né? É aquela frase que às vezes é dita de brincadeira, mas que sai do coração de alguém imaturo. Mas nós precisamos entender que ela não faz parte do nosso vocabulário. Nós estamos sempre querendo dizer assim, mulheres de Deus, quando te chamarem para servir, diga simplesmente, eis-me aqui e sirva com excelência. Eu acho muito lindo João 15:15, que Jesus fala com os seus discípulos e ele fala assim, já não vos chamo servos, mas de amigos, chamo de amigos. Então, quem serve com alegria, com excelência, acaba se tornando tão íntimo de Deus que Deus revela os seus mistérios, que Deus abre o seu entendimento para outras coisas, dá uma visão amplificada. Alguém pode dizer assim, mas como é que fulano tem uma visão tão ampla? Ela consegue ver lá na frente, ela consegue moldar as coisas, ela consegue prever algumas situações. É porque ela está exercendo o seu serviço com excelência. Aí já recebeu de Deus a honra de ser chamada de amiga e Deus revela os seus mistérios a quem serve com amor. Então, fica essa dica para você, quero ter intimidade com Deus, seja excelente no serviço, você vai deixar de ser chamada de serva, continuará sendo serva, mas será chamada de amiga, será chamada a uma intimidade maior com o Senhor. Há pessoas imaturas que acham que é uma humilhação. Olha o termo. Eu acho até que é uma humilhação você me chamar para fazer tal coisa. Então, por que não é visto? Por que não há um deslumbre? Então, esse termo, humilhação, ele nem combina com o serviço ao mestre, tá? Então, quando nós formos falar sobre servir ao Senhor com excelência, não podemos construir uma frase que tenha a palavra humilhação. Porque quem serve ao Senhor com excelência não está sendo humilhado, embora às vezes seja um trabalho no anonimato, seja um trabalho de bastidores, mas ele é honrado pelo Senhor, é bem visto pelo Senhor. Então, a mulher madura, a mulher que tem fé, ela está sempre disponível para o serviço do mestre. Na base bíblica para o relacionamento e união, que aí fala sobre, quando nós vamos falar sobre o serviço, nós precisamos falar de relacionamento. Eu não vou servir a igreja sozinha, eu vou servir com um grupo de irmãs. O pastor não vai servir a igreja sozinho, ele serve com um grupo de obreiros, com um corpo de obreiros. Nós, do círculo de oração, estamos servindo as irmãs que são matriculadas no círculo de oração, mas a regente, dirigente, tesoureira, secretária e a supervisora do setor. E aí todas elas juntas formam uma diretoria local para servir com excelência. Ninguém serve sozinho. Então, para servirmos com excelência nesse grupo, precisamos ter um relacionamento marcado pela união. Filipenses 2
Versículo 3 e 4 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente para o que é só seu, propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí nós tomamos como exemplo o próprio Jesus Cristo, que ele se humilhou, ele passou pela forma de homem, ele assumiu os nossos pecados, ele nunca pecou, mas ele assumiu os nossos pecados na cruz e ele se humilhou e atentou não para o que era dele. Dele era o quê? O dele era o reino, dele era o que era o trono, mas ele atentou para o que é dos outros. Para nós, restava a cruz. Para nós, restava a morte. A separação do homem de Deus através do pecado. Mas ele assume essa forma, humilhando-se a si mesmo para servir com excelência. E se nós estivermos errados e se tivermos alguma culpa, o que precisamos fazer? Reconhecer. Reconhecer. Jesus não pecou, mas ele reconheceu o nosso lugar de pecador e ele se humilhou por nós. Agora, quando nós erramos uns com os outros, num relacionamento entre irmãos, e se por algum motivo falhar, um conflito de temperamento, alguma ideia, conflito de ideias, que aí a gente não pode levar para o lado pessoal, às vezes não gosta, todo mundo tem que escolher uma cor, mas um gosta de azul, outro gosta de vermelho, enfim, a gente vai ficar naquela discussão, não precisa. Você pode sair desse conflito de ideias, de alguma forma, encontrar uma cor que fique, bem, azul com vermelho vai ficar roxo, então vamos escolher roxo, digamos assim, mas entrar no consenso. Eu quero te mostrar que dá para a gente entrar no consenso e não levar isso para o lado pessoal, porque se você levar para o lado pessoal, vai ter um trabalho extra, qual é? Reconciliar-se. Vai ter que reconciliar-se para que o padrão de união volte a manter a estabilidade do trabalho, do serviço, porque senão o nome do Senhor não será glorificado. Sem união, não teremos a glória de Deus. Eu quero deixar mais um versículo para você, está em Filipenses 2, 5 e 7, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, nós precisamos considerar esse ensinamento de Jesus e pensar na igreja de uma forma geral. O que move esta igreja que é cheia da glória de Deus? É o altruísmo, é o desejo de servir, é a humildade, é a união. Então, na hora que nós estamos pensando no serviço ao Senhor, pensando no serviço como mulheres de Deus, chamadas para servir, nós devemos pensar em algumas características que precisamos ter. Precisamos ter humildade e altruísmo para que a união seja estabelecida e seja uma constante no nosso trabalho. O altruísmo é um sentimento muito nobre. A pessoa altruísta, ela se doa pelo próximo e não espera nada em troca. Ela não faz isso. Uma pessoa altruísta, ela não faz isso esperando, eu vou ter algum retorno, ela vai me ver, ela vai me enxergar, um dia ela também vai lembrar de mim. Não. Até porque a Bíblia fala que nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas. Depois de muitos dias acharemos, tá? Então, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias acharás. Quando diz lança o teu pão sobre as águas, você pensa no rio correndo. Você lançou neste lugar aqui. Eu estou aqui, lancei o pão aqui, o rio correu. Vai lá na frente, alguém pode achar esse pão, mas eu não vou usá-lo mais. Talvez alguém que lançou lá no início da correnteza, o pão chegue até mim. Às vezes, quem eu sirvo não é a mesma pessoa que vai me servir, mas Deus prepara outro. A vida é um ciclo e nós precisamos estar atentos para não fazer, eu vou fazer por fulano porque ele vai me retribuir. Às vezes, você não vai colher na sua própria vida, vai colher na próxima geração. Certa vez, a minha mãe fez uma coisa especial por uma pessoa de outro estado, que foi morar no Rio Grande do Norte. E naquela ocasião, ela abrigou a pessoa, ajudou, acolheu. E aquela pessoa se sustentou na cidade e ficou bem. E aí um dia, muitos anos depois, quando meu irmão foi para o Rio de Janeiro para estudar na escola militar, nós não tínhamos ninguém naquele estado, ninguém conhecido. Mas o Senhor falou exatamente esse versículo para ela, que ela tinha lançado o pão sobre as águas. Quando meu irmão chegou lá, uma pessoa que nos conhecia e nós não sabíamos que morava no Rio, encontrou com ele, abrigou, acolheu e fez a mesma coisa que a minha mãe tinha feito anos atrás por outra pessoa. Você entendeu agora? Você está plantando, você está servindo de forma excelente nesse tempo. Você não sabe quando vai receber de volta, mas certamente
Talvez os seus filhos, talvez os seus netos colham aquilo que você está plantando. Escolha bem as sementes. Por isso que é escolha, porque você vai colher depois. Agora, talvez nas próximas gerações, tá bom? Então, continuando aqui sobre o serviço, o resultado de uma igreja cheia de pessoas humildes e altruístas é a união. E Deus se agrada quando existe união no meio do seu povo, a ponto dela ser uma condição para que a presença de Deus se manifeste. Olha só, uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja unida, uma igreja que anda todos com o pensamento alinhado. E agora a gente vai pensar todos do mesmo jeito? Não, mas pensar em concordância. Nós temos pensamentos diferentes, as pessoas são diferentes e não queremos destruir a sua singularidade, nem colocar em dúvida aquele modo que você tem especial de pensar e ver as coisas. Inclusive, nós vemos as coisas diferentes até pela formação do nosso olho. É provado cientificamente que umas pessoas veem de forma diferente, né? O que para alguém é belo, para outro já não é tão belo. Veja bem, você tem o seu esposo, você acha ele lindo, maravilhoso. Para outra pessoa não é, né? Então, a nossa forma de ver as coisas são diferentes. Então, nós vamos ser diferentes. Mas quando nós falamos em ter o pensamento alinhado, ter o mesmo modo de pensar, significa que todos terão a mente renovada por Cristo, como em Romanos 12. Todos terão a mente de Cristo, todos terão o mesmo entendimento, mesma concepção de reino de Deus. Eu não faço porque eu quero aparecer, eu faço para que o reino de Deus cresça, para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu não vou fazer sozinha, eu vou chamar mais alguém para fazer, porque eu quero que outros cresçam, tanto quanto eu estou tendo a oportunidade de crescer. Isso significa ter a mente de Cristo, ter o mesmo amor, então significa amar como Cristo amou a igreja de forma sacrificial, que foi capaz de se entregar por ela. O segundo ponto no nosso texto de hoje, ele fala sobre perdão e a resolução de conflitos. E aí a gente vai pensar um pouquinho, como é que eu vou perdoar alguém se eu não tenho união? Para eu perdoar alguém, eu tenho que me colocar no lugar dessa pessoa. Olha que interessante, para eu perdoar uma pessoa, aí eu mostro a minha maturidade, a minha fortaleza, a minha convicção de fé na hora que eu perdoo. Já ouviu a frase que forte não é quem pede perdão, é quem perdoa? É quem vai lá aliás, forte não é quem resiste ao perdão, mas é quem perdoa. É isso mesmo. Quem demonstra interesse de perdoar, quem se coloca no lugar do outro, entende. Não, ela só fez isso porque ela estava passando por um dia difícil, porque ela é diferente de mim, ela foi criada de uma forma diferente. Quem se coloca no lugar do outro consegue viver melhor com o perdão. E o perdão, ele traz a reconciliação, ele traz o relacionamento que vai fluir melhor, porque você vai entender. Já ouviu também alguém dizer assim, eu só perdoo porque é minha amiga? Pois é, se fôssemos não considerar amigos, mas eu vou perdoar porque somos irmãos. É muito mais forte, não é? Então, na hora que você diz assim, eu perdoo só porque é minha amiga, não, pense bem, você deve perdoar a todos, porque somos irmãos e no céu não vai ter parede. Nós estaremos todos juntos. Como nos encontraremos com Deus? Com raiva do filho dele. Sabendo que por este irmão, por esta irmã, foi derramado sangue na cruz da mesma forma que foi por nós. Então, não podemos ficar naquela situação de rancor, de mágoa. Olha o que o livro diz aqui, ó. Quando uma situação difícil se levanta e somos confrontados, precisamos reagir com sabedoria e mansidão, se colocando no lugar do outro. Aí eu vou reagir com sabedoria e com mansidão e com certeza aquela situação que era talvez o motivo de uma grande tempestade, eu vou trazer bonança. Não porque sou calma, não porque sou tranquila, eu posso ser agitada, posso ser acelerada, mas porque eu tenho sabedoria e maturidade para entender que o perdão é necessário. E que se eu vou orar o Pai Nosso, né, a Bíblia deixa uma oração modelo, perdoar os meus pecados assim como tenho perdoado aqueles que me ofendem. Como poderei dizer essa frase que está na Bíblia, está registrada na Bíblia como oração modelo, se eu não consigo perdoar e amar o meu irmão? E quando a trombeta soar? Vamos pensar sobre hospitalidade também, o terceiro tópico nesse capítulo. A hospitalidade ela está na lista dos fundamentos da vida cristã. É uma das características daqueles que almejam ser líderes. Também deve ser uma característica das mulheres mais maduras da igreja. Quando se trata de hospitalidade dentro da igreja, podemos ver
que existem inúmeras oportunidades de servir. E aí nós pensamos no discipulado, no acolhimento, no estacionamento, na recepção, em diversas áreas, no departamento infantil que acolhe as crianças. Pensa aí, alguém lá fora não vai entender como você trabalha voluntariamente com crianças. Nossa, você perde o seu juízo trabalhando no departamento infantil. E você diz assim, não, lá eu ganho entendimento que sou uma peça importante na hospitalidade da minha igreja. E lá eu estou cuidando do filho dos outros, lá eu estou cuidando dos filhos dos meus irmãos. E de quem visitar, de quem vier à nossa igreja, para que se sinta bem recebido, para que se sinta acolhido. Isso é uma marca da igreja de Cristo da terra. A hospitalidade também deve ser oferecida no lar, as portas das casas serem abertas. É bem verdade que hoje está difícil, você não vai abrir a porta para um desconhecido, mas se alguém necessitado, você abrir sua porta para uma refeição, oferecer alguma coisa, poder ajudar de alguma maneira, abrigar alguém que veio doente, se tratar. É tão linda essa forma de ser hospitaleiro, né? E Deus te dando sabedoria, discernimento, você fará isso com mais leveza e com o coração cheio de alegria, porque é valioso esse serviço para o Senhor. Para finalizar, eu vou ler para vocês Gálatas 6 e 9, diante de tudo isso que nós conversamos hoje, diante de tudo isso que nós falamos nesse capítulo 8 do livro, o texto termina assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6 e 9. Maravilhoso fechar essa aula de hoje do capítulo 8 com esse versículo. Se não desanimarmos e sem se cansar de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem e não desanime. Mesmo que alguém não reconheça, mesmo que alguém não veja, os céus está contemplando o seu serviço. Então, faça com excelência, faça com amor, que com certeza, no tempo certo, vai ter recompensa para a sua vida. E se você não vir a recompensa, tenha certeza, as próximas gerações vão colher e no céu o nosso galardão está garantido. Que Deus te abençoe e você tenha essa palavra como alimento para a sua alma. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, te louvamos por tudo que aprendemos com a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de servir e te pedimos que nos dê sabedoria, discernimento do teu Espírito Santo para servirmos com excelência. Retira do nosso coração tudo que não te agrada e alinha o nosso pensamento à tua vontade, para que venhamos te glorificar nas nossas palavras e ações e que tudo na nossa vida esteja de acordo com aquilo que o Senhor planejou para nós. Fica conosco em nome de Jesus e abençoa cada uma das irmãs que estão assistindo esta aula. Guarda-nos em Ti, Senhor, e guarda o nosso coração para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus por essa palavra. Agradecemos aí a irmã Thaisa por aceitar o convite de estar conosco. Nós estamos muito edificadas. Isso mesmo. E você pode continuar compartilhando essa programação para alcançar mais vidas. E na semana que vem nós vamos ter um programa muito especial. Afinal, a gente tem um evento lindo que vai acontecer na cidade nos próximos dias, né, Jana? Isso mesmo. Olha, eu já estou aqui a caráter Outubro Rosa, porque esse mês é Outubro Rosa, mês de conscientização, a prevenção do câncer de mama. E nós vamos ter uma programação muito especial aqui em Joinville, que se você é aqui de Joinville, já quero fazer um convite especial para você. Passeata, #superação, dia 7/10, sábado de manhã, concentração às 8 horas, no estacionamento do discipulado. Então, se você é daqui, participa, vem participar conosco, que vai ser uma manhã maravilhosa na presença do Senhor. E se você acompanha a gente de longe, na semana que vem você vai saber tudo o que aconteceu, né? Que a gente vai ter a cobertura aqui no Mais Delas dessa passeata, que é linda demais. Então, fique conosco e até semana que vem. Tchau, tchau. A programação de hoje contou com o apoio de Dolabella Boutique Moda Feminina, vestindo mulheres com elegância e estilo. Loja online com atendimento personalizado. Telefone 47 8802 6466.